gostaria de deixar um recado aos professores antes de iniciarmos a aula. Eu optei por ter 4 videoaulas nesse bimestre na disciplina de Geografia. Optei também pela coleção Por Dentro da Geografia, da editora Saraiva, tá? Eu fiz isso por conta da maioria das escolas já optarem por essa coleção, o que vai facilitar agora o trabalho do professor nessa retomada das aulas no sistema híbrido, tá? Aos professores que trabalham em uma escola que não tem essa coleção ou que trabalham com uma coleção diferente, observem o plano de gravação e comparem com o livro que vocês vão ter. Vocês podem estar utilizando, reaproveitando algum conteúdo. Caso não, caso negativo, você utiliza a apostila digital que eu vou estar deixando. Na nossa primeira videoaula eu já vou deixar a prévia do conteúdo das 4 videoaulas que nós teremos. A primeira videoaula que já tem os slides, eu já vou deixar o slide pronto para você baixar no código QR que eu vou disponibilizar. E as outras 3 eu vou deixar um roteiro prévio enquanto as aulas não saem, que já devem estar saindo logo logo, mas para você já antecipar seu trabalho e planejar o seu bimestre inteiro, você já pode contar com essa prévia que eu vou deixar bem antecipadamente para que vocês trabalhem tranquilamente no bimestre, nesse período que eu sei que vai ser difícil para todos. Vocês só vão ter que, caso vocês distribuam digital ou façam uma impressão física, né? Vocês só vão observar as imagens, colocar umas imagens que vocês acharem mais adequado e alguma ou outra tabela que vocês acharem também adequado e mais atualizado para o nosso período atual, tá bom? Dito isso, boas aulas a todos. Bom, a nossa primeira aula do terceiro bimestre é sobre o espaço rural voltado principalmente para a pecuária, tá? Bom, o espaço rural. Como nós sabemos, como é de conhecimento geral, o ser humano ele vai sim modificar a imagem geográfica, né? Vai modificar o ambiente justamente para poder se adequar ao seu estilo de vida. Isso acontece no espaço urbano, nos grandes arranha-céus, nas casas, nas grandes construções, shoppings, cinemas, enfim, coisas que vão agregar ali naquele ambiente urbano, como também para o espaço rural. Você vai derrubar a floresta, você vai modificar o meio ambiente justamente para se adequar ao seu estilo de vida. Pode ser pasto, pode ser também para plantações, podem ser para diversas, até mesmo para a construção de pequenas casinhas que você vai ter nesse espaço rural. Então, a modificação do ambiente, né, da geografia, ela não vai se dar somente no espaço urbano, tá? Isso é um mito que algumas pessoas, infelizmente, acreditam. Ela também se dá no ambiente rural. E aí justamente entra essa questão da criação dos animais. Uma das modificações que nós temos mais presentes é a criação de pasto, né? Mas nós também vamos ter criação de diversos animais no ambiente rural, desde galinha, de boi, diversos animais que nós temos, principalmente aqui no Brasil, né? Que são os mais comuns. No Nordeste nós vamos ter uns tipos de animais que lá são criados justamente porque lá a demanda de compra dessa carne desse animal é uma e aqui na nossa região norte, por exemplo, já é uma outra, né? Justamente o que demanda é o mercado local e nacional e muitas vezes internacional também, pois o Brasil ele exporta muita coisa de origem animal para outros países. Isso a gente vai ver no decorrer dessa aula. E aí, como nós temos ciência, né, o boi ele foi um dos primeiros animais a ser domesticados pelos seres humanos, o que facilita muito o trabalho agora na questão do ambiente rural, né? Para você criação de gado já é uma coisa que o ser humano domina há anos, né? Por exemplo, nós temos animais domésticos que já são dominados há anos e anos atrás também, como o gato e o cão, né? Então não é diferente com o boi, ele já é domesticado há muitos anos, porém ele já vai ter uma destinação diferente, né? E como há muitos anos nós já dominamos essas técnicas, né, foi se criado os sistemas pastoris, que são sistemas de criação de animais, né, criação de gado e criação de animais de grande porte. Isso já vem desde a época que o ser humano era nômade, né? Isso já existe desde a época que o ser humano é nômade. Ainda existe alguns pequenos grupos no mundo inteiro que são denominados nômades, né? Mas hoje em dia nós já sabemos que o ser humano já é sedentário, já fica num local fixo, né? Ele já procura um local fixo para morar e viver sua vida ali, né? Nas grandes cidades ou até mesmo no ambiente rural.
E já desde essa época já se criava sistemas que agregavam esse estilo de vida dos nômades, né? Essa questão de transporte de gado de um local para o outro, né? Quem nunca viu aqui, por exemplo, numa viagem, passou por uma estrada e viu um boiadeiro ali tocando a boiada, né? De um lugar para o outro, né? Isso também acontece na questão dos nômades, só que numa escala bem maior, né? Você vai transportar o gado de um lugar onde tinha recurso para esse gado, né? Tinha alimento para o gado e água, você já consumiu os recursos naturais dali, daquele local, e você vai levar o gado para outro local que vai ter também esses recursos, enquanto o local anterior vai se recuperando, né? Isso também acontece em sistemas de população sedentária, né? De população que vai ficar fixa no lugar. Isso acontece em sistemas pastoris aqui no Brasil e aqui em Itaituba é uma coisa normal, né? Você toca o gado de um pasto para o outro. Só que na população nômade você vai percorrer quilômetros e quilômetros até encontrar outro local, principalmente em regiões desérticas ou de poucos recursos, né, como água e também grama, por exemplo, ou fontes de alimento para o gado, né? E outros sistemas que nós temos bem importante, né, utilizado no mundo inteiro, é a transumância, que é justamente a migração sistemática conforme a estação do ano. Você sempre tem um sistema, um período certo de que você vai permanecer com aquele rebanho conforme a estação do ano, né? Você vai ter uma mudança na questão do verão, você vai levar para outros locais, durante o inverno você vai levar o rebanho para outro. Então sempre você vai estar fazendo esse sistema de pastoril, né, de mudanças conforme a estação do ano, não conforme os recursos. Claro que tem sim a questão dos recursos, né, que é o mais importante, mas conforme a estação do ano vai impossibilitando você de utilizar aquele recurso, você vai buscar outro local que tenha um recurso de mais fácil acesso, né? Então a estação do ano que vai ditar o local do seu rebanho. No Brasil, esse sistema é muito utilizado no Pantanal Mato Grossense, né? E ele tem o nome de invernada, né? Adotaram esse nome, né? Na qual os homens culturalmente vão fazer essa migração do gado para retirar o gado das áreas que estão alagadas, né? E procurar uma área melhor de pastagem. E as mulheres vão estar cultivando ainda a agricultura, que também é bem importante, né? No meio rural brasileiro, para justamente alimentar a família, né? Então a agricultura familiar e também juntamente com o seu sistema pastoril, né? E agora nós vamos ter o sistema de criação da pecuária. A pecuária, o que, que é, professor? É justamente todo esse conjunto de sistema de pastoril, porém ele vai ser comercial, né? É uma questão comercial, uma questão basicamente ali, digamos, industrial, né? É um ramo do mercado brasileiro, né? É justamente quando você pega, tem todo um sistema de indústria em cima dessas criações de gado, e não só de gado, como também de aves também, de suínos, né? Que é o porco, a ave também geralmente é galinha. Justamente é um sistema de criação e venda no mercado, seja ele nacional ou internacional. Isso se dá como a nossa pecuária, bem basicamente falando, tá, gente? Nós temos aqui a questão da pecuária extensiva, né, que é quando o animal é criado solto, né? E aí nós também vamos ter a questão da pecuária intensiva, né? Que é quando já tem o confinamento do animal, né? Que temos o sistema geralmente de confinamento, do qual o animal é criado preso. Temos o sistema de semi-confinamento, do qual ele tem certa liberdade no espaço interno. E também tem os sistemas externos, né? Que é o extensivo, que nem eu citei anteriormente, que é o mais utilizado aqui na nossa região de Itaituba, por exemplo. Eu, sinceramente, não conheço para sistema bovino um sistema do gado criado em confinamento. É bem pouco utilizado ou não utilizado aqui na nossa região. Agora, para animais de porte pequeno, geralmente você vai ter o galinheiro ali, né, o puleiro. Então, já é um sistema de confinamento do animal, né? E justamente, geralmente, a pecuária, principalmente aqui no Brasil, ela tem a destinação à carne, justamente por ter o valor financeiro mais agregado, tá? Tanto questão de aves, de suíno, você geralmente quer extrair a carne desse animal. Claro que geralmente o animal vai ter seus derivados também, como a pele, os ossos também às vezes são retirados para algumas outras coisas.
E também, por exemplo, o gado, né, o gado bovino, você pode extrair tanto a carne quanto o leite, você pode também fazer derivados dele através da sua produção em grande escala. E além também desses dois, que já eu havia citado, na verdade já até havia citado o terceiro, o texto também informa sobre o sistema semi-extensivo, que é quando o gado vai criar, quando o gado, o animal é criado parte solto da sua vida e parte livre, né, no pasto, ou no ambiente externo, que é o mesmo sistema de semi-confinamento. Ele também se dá de algumas outras formas diferentes, mas a mais utilizada no Brasil hoje é essa. E aqui nós vamos falar sobre pintura rupestre, né? Vamos nos dar essa liberdade justamente para falar da importância que tem na criação dos animais no na nossa cultura humana. Afinal, pintura rupestre são aquelas pinturas que nós vemos em cavernas, em locais que já existiam antes mesmo do período que a humanidade saberia escrever, né? Que nós conhecemos como pré-história, né, onde se comunicavam através de pinturas, né, nas cavernas. Então nós já podemos observar que existiam pinturas, sim, da criação de animais já desde essa época, né? Então, nessa época aí que nós podemos citar, os seres humanos, como já disse anteriormente, já eram nômades, né? Eram nômades, não ficavam num local fixo, ficavam mudando de local conforme os recursos daquele ambiente, né? Então já nós podíamos observar que existia sim tanto a caça quanto a criação de certos animais, né? Domesticação de certos animais, que claro era bem mais difícil, né? Mas se já existia assim, pelo menos certamente o consumo de carne animal desde a época da pré-história, né? Bom, a pecuária no Brasil. Como já tinha citado anteriormente, o Brasil é um dos líderes mundiais na questão da pecuária, da agricultura também, mas na questão da pecuária é muito importante essa parte da economia para o nosso país, tá, gente? Gera bilhões e bilhões de dólares para a nossa economia, tá? Na verdade, nós ocupamos atualmente o segundo lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos na questão de importação por tonelada de carne, tá? Porém, tem uma diferença, né? Que aqui no Brasil, grande parte do nosso gado, né, do gado bovino, ele é produzido no sistema extensivo ou semi-extensivo. Já nos Estados Unidos é um sistema diferente, porque ele, como lá, apesar de ser um país muito grande, assim como o Brasil, lá tem uma quantidade de pessoas bem maior. E eles prezam também pela eficiência da criação, né? Então eles vão estar sempre utilizando o sistema intensivo ou o sistema de confinamento, né? O que vai causar um estresse no gado, né? E também a perca de qualidade na carne. Então isso não acontece no Brasil, então a carne brasileira também tem certo valor agregado por isso, né? Como nós podemos observar, por exemplo, aqui em Itaituba, que tem muita criação de gado, a gente vê que o gado é criado solto numa área extensa, enorme, para que ele possa se alimentar ali e obter os seus recursos para a sua vida, né? E aqui nós temos a evolução da criação de gado conforme as regiões do Brasil, né? Nós podemos observar que a região centro-oeste, onde fica o Mato Grosso, é uma região que tem uma grande quantidade, justamente impulsionada por esse estado, né? Aqui a nossa região norte, nós podemos observar que na década de 80 ela possuía pouca importância nesse sentido, né, nesse setor, e ela foi cada vez mais crescendo e hoje se encontra como a segunda região mais importante, justamente impulsionada também justamente pelo nosso estado, Pará, que é um dos maiores produtores bovinos do nosso país, tá, gente? E também outra produção que é importante e também deriva justamente do gado bovino é a produção de leite, né? O Brasil também ele é grande produtor nessa parte, né? Um dos líderes mundiais. Claro que o maior de todos é a Holanda, né? E no Brasil nós temos uma produção de leite muito grande, principalmente no estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo. Também temos um destaque na produção de carne suína e também de aves, tá, gente? E uma coisa que é de grande importância é que o Brasil ele é um grande exportador para os países árabes, né? Que tem todo um sistema de consumo de carne que tem que ser da produção até o consumo para os países dessa religião
da religião árabe, então é uma coisa cultural deles e tem que ser respeitada. Então o Brasil ele é o maior exportador ou um dos maiores exportadores nesse sentido, tá, gente? Então o Brasil realmente é, é um grande jogador desse mercado de carnes no mundo, né? Tem que ser respeitado. E também na questão da produção do leite. Claro que o maior de todos até hoje ainda é a Holanda, né? Na questão do leite bovino, tá? Bom, gente, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham apreciado. Até a próxima.